Olá, sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 6, a motivação, parte 1, o poder do 1, do livro Kryptonita de John Bevere. Para começar esse capítulo, eu queria começar com uma pergunta. Será que existe mais na vida cristã? Essa pergunta é para nos fazer instigar. Será que a gente pode explorar mais da nossa vida cristã, explorar mais do nosso relacionamento com Deus? Será que existe mais? Quando a gente estava falando nos capítulos anteriores, a gente mostra Paulo justamente, confrontando a igreja de Corinto. Aí, no caso, por quê? Por que Paulo fazia isso, né? Ele fazia porque Paulo sabia do potencial que aquela igreja tinha. Só que as pessoas estavam cegas, elas não estavam vendo o potencial que elas tinham. Elas estavam mais interessadas nos seus próprios interesses do que no interesse comum da igreja, da comunidade. Então, elas não entendiam que a vida cristã era muito mais do que aquilo que eles estavam vivendo. Por isso quero que hoje a gente comece com essa pergunta. Será que existe mais na vida cristã? E a verdade é sim, existe mais. Esse estudo, a base desse estudo, basicamente, ele tem dois objetivos. Aumentar a eficácia da sua comunidade, aumentar a eficácia aqui no caso da nossa igreja, e o segundo é levar pessoalmente com mais frutos, realização e intimidade com Deus. Isso já é o seu individual. E é justamente o que a gente vai tratar hoje nesse capítulo. Nós vamos tratar do seu relacionamento individual. Vamos trabalhar pessoalmente o seu interior. Justamente com esse segundo objetivo, que é levar pessoalmente com mais frutos, realização e intimidade com Deus. Nos capítulos anteriores nós estávamos tratando sobre geral, em comunidade. Agora nós vamos focar no pessoal, no seu eu, ok? Portanto, nós sabemos que das bênçãos de Deus, sabemos desses benefícios que esse estudo pode nos levar a gerar mais frutos, realização, intimidade com Deus. Porém, o que nos impede de alcançar esse objetivo? O que nos impede de alcançar esse potencial que nós temos com Deus? O que nos impede de alcançar o mais na vida cristã? O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele já profetizou sobre a nossa vida justamente o que é o título dessa parte, que é Chegou a Sua Luz. Então ele profetiza dizendo, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Então, sobre nós está a luz da glória de Deus, está sobre nós. No meio da escuridão, nós cristãos brilhamos, nós trazemos luz para a escuridão, através da luz que raia do Senhor através de nós, através da glória do Senhor que raia através de nós. Foi o que o profeta profetizou para nós. Mas será que esse momento de escuridão que cobre a terra, que justamente nesse versículo ele fala, que Isaías fala, ele está falando do fim dos tempos, ele está falando do período de Jesus, dos apóstolos? Não, com certeza é também do nosso momento. Portanto, a escuridão é como se fosse essa tela. Não existe nada, está tudo escuro. E como o próprio versículo fala, a escuridão parava sobre a terra. E olha o que diz lá em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntaram mestres para si mesmos,
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Então, o que 2 Timóteo está justamente falando é isso. É esse momento de escuridão que paira sobre a terra, que é justamente o momento que nós vivemos hoje, o momento onde as pessoas decidem seu próprio destino, são mestres de si mesmas, elas recusam ouvir a verdade, recusam ouvir a palavra de Deus, preferem acreditar em mitos do que no próprio Deus, que é a verdade. E isso é a escuridão que nós vivemos hoje. Porém, como o profeta Isaías falou, nós somos a luz do Senhor resplandece sobre nós. E essa luz, a luz não guerreia com a escuridão, ela imediatamente destrói a escuridão. Então assim, ó, como nós vimos agora, não existe o momento onde a escuridão ganha, onde a luz ganha, não existe o embate. É imediato, a luz vence. Então, a luz que brilha, como o profeta Isaías falou, que brilha em nós, da glória de Deus, imediatamente destrói a escuridão, destrói todos esses pensamentos fora da palavra de Deus, fora da verdade. E aqui justamente é o momento onde crentes autênticos vão brilhar. Os crentes que conhecem a verdade, que sabem a verdade e e emitem a glória de Deus através das suas vidas. Então Isaías justamente falou isso, que nós somos a luz que vence as trevas. E foi isso que Jesus falou, é o que Jesus fala para todos nós. Ele diz: você é a luz do mundo. E essa luz do mundo é justamente para que as outras pessoas vejam essa luz em nós, vejam a luz da glória de Deus em nós. E glória de Deus significa esplendor, grandeza, riqueza, poder, abundância, honra, majestade e peso. Então é essa glória, a glória da luz do Senhor, que resplandece de nós. O que ela vai resplandecer, o que as outras pessoas devem ver em nós como luz, como sal da terra, é esplendor, é grandeza, riqueza, poder. Porque é isso que significa a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4,7 diz: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então essa luz que o profeta Isaías profetizou sobre nossas vidas, de sermos a luz que resplandece o Senhor, não é uma luz que pertence a nós, não é uma luz que vem do nosso poder, da nossa bondade, mas é um poder supremo, é um poder que vem dos céus, é um poder que pertence a Deus. Então, nós, a luz que resplandece de nós, que resplandece para as outras pessoas, essa riqueza, esse poder, esse esplendor da glória de Deus, que resplandece sobre através da nossa vida, é uma glória de Deus que é suprema, que vem do poder supremo de Deus, que vem de Deus. Então nós emitimos a luz que vem da glória de Deus através de nós, não vem de nós mesmos. E entender que nós somos a luz tem um potencial imenso. E esse potencial, como ele poderia ser aumentado se ele fosse feito em comunidade? Onde nós chegaríamos, né? Olha o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a cerca de 500 pessoas. Lá em 1 Coríntios 15,6 diz: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E quando ele apareceu a essas 500 pessoas, ele disse: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto.
Então, Deus tinha para eles uma promessa vinda do Pai. E ele disse: esperem, aguardem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele pediu: espere, fique aí por enquanto esperando as 500 pessoas até vir a promessa do Pai. Mas então o que a gente vê depois é que apenas 120 permaneceram escondidos no cenáculo. Apenas 120 dessas 500 pessoas que viram Jesus ressuscitar, elas decidiram esperar. Esperar a palavra, a promessa de que Jesus tinha dado a eles. O que será que aconteceu com as outras 380? Provavelmente elas acreditaram no próprio entendimento delas da palavra. Eles talvez decidiram: vamos anunciar a ressurreição de Jesus a todos. Eles viram Jesus ressuscitar e decidiram: não vamos aguardar, nós vamos sair e vamos falar da ressurreição de Jesus a todas as pessoas. Mas aí eles não aguardaram. Deus tinha falado para eles: aguardem até serem revestidos com o poder do alto. E o que aconteceu com essas 120 que permaneceram, que obedeceram à palavra de Jesus? Elas foram incendiadas no dia de Pentecostes. Foram as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Porém, o que tornou essas 120 pessoas um? O que fez elas esperarem? O que fez de comum essas 120 pessoas ficarem esperando no cenáculo? A obediência. Essas 120 pessoas, elas foram obedientes, tiveram uma obediência resoluta à palavra de Deus, que não foi considerada como opcional. O que Jesus disse a eles, disse: aguardem, não foi, eles não ouviram essa palavra como opção. As outras 380 talvez entenderam que o que Jesus falou já passou do prazo. Então é opcional. Vamos agora logo. As pessoas precisam saber da ressurreição de Jesus, então vamos logo anunciar. Mas as 120, elas aguardaram, elas foram até o final obedientes à palavra de Deus, à palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida delas. E elas não consideraram que essa palavra fosse uma opção. É o que Jesus disse e é o que é verdade. E é o que nós vamos fazer. Então, o que tornou essas 120 pessoas um e esperarem foi a obediência à palavra de Deus. Elas não tinham o seu próprio entendimento. O meu entendimento dessa palavra que Jesus falou foi isso e eu vou resolver fazer aquilo. Foi o que justamente, provavelmente, as 380 elas acharam. Elas colocaram o seu próprio entendimento e resolveram não esperar. No entanto, as 120, o que tornou elas um foi justamente a obediência total, resoluta à palavra de Deus, à palavra que Jesus tinha liberado, que era justamente para eles aguardarem na cidade até o poder de Deus descer sobre eles. E foi o que eles fizeram. E depois disso, o Pentecoste desceu sobre a vida deles. E esse Pentecoste, quando desceu sobre a vida deles, eles fizeram obras imensas. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles curaram, eles curaram paralíticos, curaram cegos, e em cada lugar que eles passavam, era 3.000 pessoas que reconheciam a Jesus, eram 5.000 pessoas que reconheciam a Jesus. Essas pessoas, elas não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham WhatsApp, não tinham internet. Elas não tinham esses recursos, mas elas alcançaram milhares de pessoas. Elas fizeram rebuliço em toda aquela região.
elas levaram a palavra, o poder do Senhor, elas resplandeceram a glória de Deus por todas essas cidades, porque elas esperaram o poder de Deus descer sobre elas. E eles fizeram maravilhas em diversas cidades. Olha o que diz em Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Depois, os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Olha só, eles fizeram obras incríveis através do nome de Jesus. E eles, através disso, resplandeceu a glória, a riqueza de Deus através da vida deles, trazendo alegria à cidade inteira. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Olha só, duas cidades, todas as pessoas dessas duas cidades se converteram ao Senhor. Olha o grande glória, o grande avivamento que esses discípulos trouxeram a essas cidades. Em Atos 19:10, e isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Como eu repito, essas pessoas, elas não tinham WhatsApp, não tinham internet, não tinham carro, não tinham nada disso. E elas alcançaram, aqui como diz, os judeus, gregos e a província da Ásia inteira com a palavra do Senhor. Isso por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a vida deles. Eles resplandeciam a glória de Deus. O que Isaías profetizou, eles tomaram posse e resplandeciam a glória de Deus através da vida deles. Mas tudo por quê? Porque essas 120 pessoas aguardaram e foram obedientes à palavra do Senhor. Aguardaram na cidade até que a glória descesse sobre eles. Então olhe só o potencial que dessa comunidade, deles em crerem naquela palavra, crerem na palavra que Jesus deu a eles antes de subir aos céus. Eles ficaram firmes naquela palavra, no que Jesus, no que o Senhor tinha dado a eles. E isso tornou eles um e forte. E eles como um aguardaram até que o poder do Senhor caísse sobre eles. E depois disso, um grande avivamento aconteceu na igreja primitiva. Grandes obras a igreja primitiva fez. Cura, libertação, transformou cidades inteiras. Era 3.000, 5.000 pessoas que reconheciam Jesus como Senhor. Olhem só o potencial de uma comunidade quando ela é um. Então, como o autor diz, o que eles vivenciaram na igreja primitiva sequer chega perto da grandeza e do poder divino que antecederão a volta do nosso Senhor, o Rei Jesus Cristo. Então, tudo isso que aconteceu na igreja primitiva nem se compara ao que ainda tem por vir na volta do Senhor, na volta de Jesus Cristo. Imagine o grande avivamento que Deus tem guardado para acontecer em toda a terra. Mas nós precisamos, como essas pessoas, se prender à palavra de Deus, confiar, continuar obedecendo até o fim, para que o poder de Deus venha descer sobre nós. Isaías já profetizou sobre nossa vida que nós devemos resplandecer a glória do Senhor em nossas vidas. Então, que a glória de Deus ela venha resplandecer através de nós, para que o grande avivamento que está por vir. E tem
que acontecer em nossas vidas. Então isso é real. O que os discípulos vivenciaram naquele momento da igreja primitiva, quando o poder veio, de grandes milagres, de grandes obras, de cidades inteiras serem movidas de um grande rebuliço que eles fizeram. Isso é real também para nosso momento, para nossa igreja, para que nós, como luz, venhamos imediatamente destruir as trevas, destruir a escuridão que existe, que está dominando o mundo, com pensamentos maus, com atitudes ruins, tudo que tem levado as pessoas à destruição, à morte, à destruição, à fraqueza. Então nós somos a luz, nós vamos resplandecer. Você é a luz. E a glória de Deus quer resplandecer através da sua vida, para que grandes obras aconteçam. Amém? Por isso, eu quero deixar essa reflexão. Você acredita que é possível ver esses milagres novamente e até mais? Se a sua igreja começasse a ver essas coisas acontecendo, você entraria com tudo? Você quer receber tudo que Deus quer lhe dar? Deus tem muito para dar nas nossas vidas. Então receba, aceite, firme na palavra de Deus. E nós, como comunidade, vamos nos tornar um, crendo como? Crendo na palavra de Deus, se firmando, obedecendo a palavra de Deus. Assim nós nos tornamos um, e a glória, o poder de Deus descerá sobre a nossa vida. Amém? Então Deus tem muito mais para fazer. O que aconteceu na igreja primitiva é só o começo. O que vai acontecer agora é muito maior. Então creia nisso. Se prenda à palavra de Deus, que Deus vai fazer muito mais na sua vida. Você nasceu para brilhar, nasceu para resplandecer a glória de Deus. Amém? Portanto, se você está comigo, então vamos avante ao próximo capítulo.